Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui estamos, reunidos em nome de Jesus, no primeiro sábado de outubro. E, como não poderíamos deixar de lembrar a figura importantíssima para nós, que é Allan Kardec. Então, eu escolhi alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi um livro organizado por Kardec, né? Faz parte do Pentateuco, e eu vou começar a nossa reflexão em comemoração ao aniversário de Kardec, a encarnação dele, ocorrida em 3 de outubro de 1804, um enviado do Cristo, né? Como Jesus havia nos prometido no Evangelho de João, né? Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um outro Consolador. E o Consolador foi Jesus, mas Ele não disse tudo, e Ele nos prometeu um outro. Este outro é exatamente a doutrina espírita codificada por Kardec, que foi um espírito missionário especialmente escolhido por Jesus. Está lá no livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, né, Irmão X, psicografado por Chico Xavier, no artigo intitulado Kardec e Napoleão. E é bom que todos tenham conhecimento desse texto para nós, assim, vislumbrarmos um pouco a grandeza de Kardec, né? O escolhido do Cristo. Então, Kardec, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele transcreve uma parábola. O capítulo é intitulado Fora da Caridade não há salvação. E ele transcreve o seguinte, palavras de Jesus. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde vós que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós nos vimos sem teto nós o vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida aqueles que estarão à sua esquerda: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e para os seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Tive necessidade de teto e não me alojastes. Estive nu e não me vestistes. Estive doente e na prisão
e não me visitastes. Então, eles te responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: Eu vos digo, em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas proteções a um desses mais pequenos, deixastes de dá-las a mim mesmo. E então, estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Vamos fazer a nossa prece. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de nos reunirmos em teu nome neste sábado, neste primeiro sábado de outubro, quando aqui reunidos lembramos, Senhor, do teu amor, da tua misericórdia, da tua sempre proteção e preocupação com nossas almas. E por isso, tu nos prometeste e tu nos enviaste aquele que iria relembrar as tuas palavras, os teus ensinos, os teus exemplos, para que nós pudéssemos, com mais certeza, com mais conhecimento, com mais clareza até de entendimento, seguir os teus passos e caminhar em direção à luz que está reservada para nós. Agradecemos mais uma vez esta oportunidade e queremos, reunidos, mais uma vez, sempre estar lembrando o teu nome, lembrando os nomes dos teus missionários, aqueles que todos se sacrificam por nós, para nos levantar das nossas camas, para nos curar dos nossos aleijões, para fazer, Senhor, com que possamos realmente caminhar. Fica conosco e que nossa reflexão, humilde, pequena, mas sincera, alcance os corações de todos aqueles que nesta hora estão direcionando as suas solicitações, os seus pedidos, as suas dores, entregando em suas mãos. Assim seja. Meus irmãos, como eu havia falado inicialmente, né? Outubro é um mês de muitos espíritos, inclusive, né? Importantes na nossa vida, muitos missionários de Jesus. Nós temos São Francisco de Assis, dia 4, né, de outubro, temos Teresa d'Ávila, enfim, temos São Judas Tadeu, muitos santos, né, muitas almas canonizadas pela Igreja Católica, todos eles com exemplos, né, muito elevados, sacrificiais, em benefício das almas mais próximas, aquelas que eram alcançadas, né, pela sua vibração, pelo seu amor, pelas suas palavras. E, através dessas almas todas, nós, em várias encarnações, com certeza, estivemos, né, por perto. Estivemos ouvindo, vendo, ouvindo falar, às vezes em caravanas, indo até eles, assistindo a milagres, quando não até assistindo aos milagres do próprio Jesus. Quem garante que nós não estávamos lá há 2000 e tantos anos, né, sendo curados, ouvindo diretamente do Cristo as suas palavras? Isso até dói um pouco pensar, porque se nós estávamos lá,
há tantos anos, há milênios, e ainda estamos aqui necessitados de ouvir mais uma vez, de nos reunir mais uma vez para nos fortalecer. É triste perceber que os nossos passos, como João de Deus fala num hino, né, psicografado por Chico Xavier, nossos passos são trôpegos na estrada. Nós tropeçamos muito, caímos, levantamos, vamos dando nossos passos. Mas, como existe também num texto que foi transformado em hino também, né, muitas vezes nós somos carregados, né, por Jesus em seus braços. Mas estamos aqui, né, reunidos, querendo ouvir mais uma vez, querendo interiorizar, né, que nosso coração receba tudo isso, mas que não só receba através das palavras, mas que receba com nossas atitudes, que nós possamos a cada momento, a cada oportunidade que nós vamos lendo, que nós vamos ouvindo, que nós vamos percebendo a necessidade de preencher nosso coração, que ele possa se transbordar e nós não ficarmos guardando egoisticamente aquele ensino, aquela palavra tão bonita. Para que serve? Para nós agirmos. Para que serve o alimento? Para que nós tenhamos força, energia, luz e vida. Então, foi com essa intenção que Jesus nos prometeu e enviou, né, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, que muito se sacrificou, como todos os outros missionários, né? Então, esse capítulo 15, intitulado Fora da Caridade, Não Há Salvação, começa com essa parábola da divisão, né, daqueles que vão estar do lado direito e daqueles que vão estar do lado esquerdo do rei, que aqui simboliza, né, a nossa situação espiritual, dependendo dos nossos atos em relação ao outro. Por isso, Kardec colocou o título Fora da Caridade Não Há Salvação, porque nós não vamos evoluir, nós não vamos alcançar a salvação se nós nos mantivermos dentro do nosso egoísmo, dentro da nossa concha, como diz Meimei, né? Que o nosso eu é uma concha fechada. Assim, nós não estaremos caminhando, assim nós não vamos alcançar a nossa salvação. Mas, então, nós vemos também que o que é essa atitude, né? Estava preso e foste me ver, estava nu e me vestiste. Isso tudo são atos de caridade. Por isso Kardec colocou o título Fora da Caridade Não Há Salvação, que foi uma expressão cunhada por ele em cima da expressão que já existia antes do Espiritismo, que era fora da igreja não há salvação, que é um passo para que nós possamos refletir na religiosidade interior, né, na oração, na sintonia, que é válido, mas que não podemos ficar egoisticamente sintonizados, achando que estamos sintonizados, se não fazemos o bem. O que adianta orar de joelhos, até sangrar, cumprir promessas, né? Andar de joelhos nas escadas dos santos, das igrejas, e não fazer bem nenhum a ninguém? Não resolve.
Então, Kardec, em cima da frase, fora da igreja não há salvação, que Kardec explica aqui, que é um aspecto sectarista, Kardec foi além e mostrou que fora da caridade não há salvação. E aí ele mostra nesse capítulo que qualquer um pode praticar a caridade, porque há aqueles que pensam que caridade se restringe ao âmbito material da vida, mas não é. Que ir a um hospital fazer uma visita não é doar nenhum alimento, nenhuma roupa, nenhum calçado, nenhum dinheiro. É fazer uma prece, é estar presente. Ir à prisão, ir ao doente, né? Então, existe a parte material, mas existe a parte moral. Uma conversa, um diálogo, um carinho, um sorriso, uma palavra apenas, às vezes, levanta a pessoa, desperta a pessoa. Nós sabemos disso, porque com certeza já recebemos esse tipo de caridade. Talvez nos falte passar adiante, né? Recebemos, mas será que doamos? Né? Então, baseado nessas palavras de Jesus, né, que ele enviaria um outro Consolador, porque ele é o Consolador, né? Nós temos que analisar, nós que somos espíritas, dentro da obra espírita, né? E eu sou muito, assim, posso falar fã, né? Nem dedicada, mas sou muito apegada à literatura espírita e de vez em quando eu releio, e releio, porque uma vez, uma leitura, não dá para assimilar tudo. Os romances de Emanuel, né? Dona Ivone Pereira, André Luiz, quanto ensinamento o André Luiz nos deixou, nos enviou, né? Através de Chico Xavier. Então, temos que reler, se possível, estudar junto a outra pessoa ou a outras pessoas, fazer um grupo, frequentar uma casa espírita que que ofereça essa oportunidade de estudar Kardec, de estudar a obra de André Luiz, a obra de Emanuel, que são imensas. Talvez em uma encarnação, talvez não, com certeza, em uma encarnação nós não vamos assimilar tudo que está na doutrina espírita, não vamos. Mas temos que começar, para quando a gente reencarnar, a gente já trazer um pequeno conhecimento, lembranças, né? E aí vai ser mais fácil. Aí seremos aquele jovenzinho que já se interessa pelos ensinos espíritas, que já faz perguntas importantes, profundas, porque já está trazendo, né, aquele conhecimento. Então, existe uma obra dentro da doutrina que eu aconselho, meu livro está até meio despencadinho, que é essa obra aqui, As Marcas do Cristo, em 2 volumes, de Hermínio Miranda. Não é uma obra psicografada, tá? É uma obra altamente, profundamente pesquisada, de Hermínio Miranda, grande escritor espírita, e que fala de Paulo. Por que eu trouxe isso hoje, né? Falando de Paulo? Porque ele vai fazer um paralelo, mostrando, né, que Paulo vai se reencarnar como Lutero e vai citar Kardec, vai fazer a presença de Kardec nessa obra.
Então, eu vou ler alguns trechinhos, porque aí no volume 1 ele mostra a vida de Paulo, Paulo de Tarso, São Paulo. E no volume 2, Lutero, o reformador, né? E nessa narrativa toda, nessa pesquisa toda, que é profunda, né? Ele vai inserindo Kardec. É muito interessante, é profundo, temos que ler com calma, mas altamente instrutiva essa obra. Não sei como que alguns espíritas ainda não despertaram para o valor de Hermínio Miranda, para o valor dessa obra. Ele tem outras, mas essa, para mim, realmente é impressionante. E eu vou ler, por exemplo, na página 20, da apresentação do volume 1, ele fala assim: a Lutero coube o preparo de uma nova era de liberdade de pensamento e de retorno às fontes primitivas do pensamento do Cristo. Foi ele o precursor de Allan Kardec. Tanto quanto Kardec, antes dele, na personalidade de Jean Hus, ou Jan Hus, né, na Boêmia, abrira caminho para a reforma protestante. Olha só a ligação que ele faz de um com o outro. Não se trata, pois, de que um seja tributário do outro. São ambos tributários do Cristo, e dele trazem ambos as marcas. Paulo jamais entendeu o cristianismo divorciado da mediunidade. Aí vai falar da mediunidade que Kardec, né, explorou, explicando tão bem no livro dos Médiuns. Então, ele está sempre colocando Kardec junto à análise de Paulo e depois, no volume 2, a análise de Lutero, né, como o grande reformador, né? Antes, na página 18, ele fala assim: a personagem histórica que mais analogia tem com São Paulo é Lutero. Num ou noutro existe a mesma violência na linguagem, a mesma paixão, a mesma energia, a mesma nobre independência, o mesmo aferrar-se frenético a uma tese perfilhada como verdade absoluta. Como Paulo sofreu e como Lutero sofreu para defenderem o cristianismo, e como Kardec sofreu para defender o que ele estava representando, que era o Cristo novamente, o Cristo Consolador, né? Então, ele mostra isso, e na página 22, a gente vai ver que é o final da apresentação. Ele fala assim: este livro é, pois, a história de um ser inteiramente dedicado a Jesus. 2 episódios, 2 vidas, um só espírito, Paulo e Lutero. Ele prova por A mais B que Lutero é a reencarnação de Paulo. E a gente lendo, a gente concorda plenamente. Inclusive, ele apresenta as simetrias de episódios, de acontecimentos impressionantes. O que acontecia com Paulo aconteceu com Lutero. Os mesmos amigos reencarnados, Barnabé, como Melanchthon e outros mais. Então, aqueles que Jesus enviou para trabalharem junto a Paulo, enviou novamente para trabalharem junto a Lutero. Gente, é muito lindo perceber essa misericórdia de Jesus, esse reforço. Jesus dá a missão, mas ele está ali ajudando,
dando reforço, dando a força, dando os amigos, dando as circunstâncias, para que aquele que está imbuído da missão possa realmente efetuar a sua missão. Ele não lança no mundo assim, sem mais nem menos. Então, estão ligados os espíritos missionários. Então, assim como Paulo não veio sozinho, Lutero não veio sozinho. No final do livro, ele faz vários capítulos assim, os amigos. Aí ele analisa cada um separadamente, mostrando como agiram, o que fizeram, semelhantemente a quando era fulano, quando Paulo fez. É impressionante, é uma alegria que chega ao nosso coração quando nós lemos essa proteção, essa presença de Jesus na nossa vida. Então, diante de todas as dificuldades que nós encontramos, nós temos aqueles que estão ao nosso lado, porque Jesus colocou ao nosso lado. É aquele hino, né? Quando a gente mais precisou, nós não estávamos vendo as nossas pegadas e as de Jesus, somente as de Jesus, porque Ele estava nos carregando no colo. Realmente, esse texto é certíssimo, né? Então, ele fala assim, 2 episódios, 2 vidas, um só espírito, Paulo e Lutero. E dá um depoimento muito interessante, muito bonito no último parágrafo. As marcas do Cristo, isso ele, Hermínio Miranda, falando, é obra de amor, escrita sob o permanente impacto de profundas emoções íntimas. Imagine como ele não foi assessorado, né, pelos espíritos, né? Datilografei, na época, né, foi em 1974, nem tinha computador ainda, né? Então ele datilografou suas páginas num impulso irresistível, quer dizer, quase mediúnicas, né? Num impulso irresistível, no escasso tempo de 6 meses. Esses 2 livros de pesquisa foram escritos em 6 meses, trabalhando apenas nos fins de semana, e num e noutro feriado, em meio a intensas atividades profissionais e doutrinárias. Quanto a mim, espero ter conseguido transmitir ao leitor um pouco daquelas emoções que às vezes pareciam esmagar-me. Dá para imaginar isso, né? Então, nós sabemos que foi um livro inspirado, uma obra inspirada por Jesus, inspirada por Paulo, Kardec, né? E o prefácio, isso foi na apresentação, mas o prefácio desse livro é feito nada mais, nada menos do que pelo presidente, então presidente, né, da Federação Espírita Brasileira, a FEB, Francisco Chiesa. Eu não vou ler tudo, né? Mas ele faz uma análise, uma pequena análise, né? Explica o que vai ser essa obra, né? E coloca assim: ao tempo de Paulo de Tarso, havia problemas com a redação dos evangelhos. A gente sabe disso. Ante o mal farisaico que poderia levar à judaização do cristianismo, desfigurando-lhe o sentido e a finalidade universalizantes. À época de Lutero, de trevas plenas, urgia exumar a letra dos mesmos evangelhos para que não se perdessem. E o ano que viu Kardec nascer registrou o surgimento da primeira sociedade bíblica
para a divulgação dos textos das Escrituras, que passou em certo tempo a ser feita em todas as línguas, idiomas, dialetos, em número superior a 1.200 em todo o orbe. De outro modo, não poderia o Espiritismo ensinar aos homens o Espírito Divino de todas as lições de Jesus. Por isso dissemos da bela contribuição do autor às letras espíritas, está falando aqui agora de Hermínio Miranda, né? A bela contribuição do autor às letras espíritas e da publicação de As Marcas do Cristo pela Casa Máter do Espiritismo do Brasil. Francisco Tiesen, presidente da Federação Espírita Brasileira, Rio de Janeiro, 24 de julho de 1979. Então, é uma obra que não é brincadeira, não é uma obra que simplesmente é feita, né, por acaso, é feita no quintal de alguma casa. É uma obra bem intencionada, bem inspirada, bem intuída e com a participação, né, com a intuição de vários espíritos que vieram com essa finalidade de novo, né? E Hermínio Miranda, aliás, não é o Francisco Tiesi ainda, coloca várias palavras de Emmanuel nesse prefácio. Essas palavras estão no livro Caminho, Verdade e Vida, no livro O Consolador, onde Emmanuel responde, né, a várias perguntas, um livro interessantíssimo de estudo para nós, né? E ele coloca o seguinte, vou só pensar algumas, né? Todas as expressões religiosas nascidas do cristianismo, isso são palavras de Emmanuel, na questão 294 do livro O Consolador. Todas as expressões religiosas nascidas do cristianismo se identificam pela seiva de amor do tronco que as congrega, apesar dos erros humanos de seus expositores. Quer dizer, tem o certo, mas muitos deturpam os erros, cometem erros, né? Na 295, a reforma luterana, né? E os movimentos que se lhe seguiram vieram ao mundo com a missão especial de exumar, Emmanuel falando isso, gente, a letra dos evangelhos, enterrada até então nos arquivos da intolerância clerical, nos seminários e nos conventos, a fim de que depois da sua tarefa pudesse o Consolador prometido pela voz do Espiritismo cristão ensinar aos homens o Espírito divino de todas as lições de Jesus. Então, por isso, hoje nós estamos aqui pensando nesse Consolador prometido que Kardec codificou com tanta dedicação, com tanta renúncia, né? E com tanta maestria. Na pergunta 354, ele fala: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Palavras de Emmanuel. O plano, aí no Caminho, Verdade e Vida, o plano invisível determina a vinda ao mundo de numerosos missionários, com o objetivo de levar a efeito a renascença da religião, de maneira a regenerar seus relaxados centros de força. Precisamos regenerar para começar a pensar no mundo de regeneração. Assim, no século XVI, aparecem as figuras veneráveis de Lutero, Calvino, Erasmo, Melanchthon e outros vultos notáveis da Reforma
na Europa Central e nos Países Baixos. Isso é Emmanuel, né, que fala. E ainda, na questão 360 do Consolador, os novos discípulos do Evangelho devem compreender que os dogmas passaram. Dentro das novas expressões evolutivas, porém, os espiritistas devem evitar as expressões dogmáticas, compreendendo que a doutrina é progressiva, esquivando-se a qualquer pretensão de infalibilidade em face da grandeza inultrapassável do Evangelho. Então, o fato da doutrina ser progressiva não significa que vai abandonar o Evangelho, que o Evangelho precisa ser refeito, que Kardec precisa ser atualizado, né? Porque Kardec nunca esteve tão atual, nunca foi tão atual. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe, né, a atualidade de Kardec, a necessidade realmente de Allan Kardec em nossos atos, em nossos sentimentos, em nossos estudos, em nossos pensamentos, né? Então, isso é um pouquinho que eu estou trazendo para vocês, só para que vocês tenham interesse, curiosidade de se alegrarem, né, ao ler essa obra de Hermínio Miranda, paralelamente às parábolas de Jesus, à codificação de Allan Kardec, né, o livro dos Espíritos, que não pode faltar nas nossas estantes, o Evangelho segundo o Espiritismo, que também não pode faltar. Eu me lembro de Rubinho, que às vezes ia numa casa para socorrer alguém, né? A pessoa pedia socorro, senão que estava confiando, né? Ou já se interessando, talvez, pelo Espiritismo. Aí Rubinho ia para dar um passe e falava assim, me empresta aí o Evangelho segundo o Espiritismo, para ele fazer uma leitura antes. Ah, nós não temos. Não tinha livro nenhum de Kardec, nem o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, nós não podemos ficar nesse distanciamento de Jesus que nos chega através do Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas o livro dos Espíritos é muito complicado. Não é, não. Vamos estudar. Porque o livro dos Espíritos não é só para ler de passagem, não. O livro dos Espíritos é para ser estudado, comentado. E existe, com a misericórdia de Jesus, né? E com a renúncia de Chico Xavier e a bondade de Emmanuel, livros de autoria de Emmanuel que comentam os livros de Kardec. Será que todo mundo sabe isso? Será que todo mundo sabe que o livro dos Espíritos é comentado por Emmanuel? As perguntas do livro dos Espíritos são interpretadas por Emmanuel no livro Religião dos Espíritos? Que o Evangelho segundo o Espiritismo, vários itens, vários capítulos, são comentados no livro da Esperança, de Emmanuel, todos de Emmanuel, e também no Espírito de Verdade, que tem vários autores espirituais, e assim sucessivamente, o céu e o inferno, a Gênese. Nós temos vários livros de autoria, principalmente de Emmanuel, mas não só, que comentam a codificação. Então, quer entender? Tenha os outros. Tenha os comentados por Emmanuel e outros espíritos. Opinião Espírita, livro excelente. Escrito por quem? Capítulos pares e ímpares, divididos entre Emmanuel e André Luiz. Olha só que livro importante, Opinião Espírita.
Isso, meus irmãos, é misericórdia. Isso é facilitação de um mestre, de um educador, para que nós possamos entender de uma vez por todas a obra de Kardec. Então, nós temos Opinião Espírita, o Espírito de Verdade, o Livro da Esperança, o que eu falei antes? Religião dos Espíritos. Enfim, temos paralelamente à obra de Kardec, a obra de Emmanuel e André Luiz, comentando pergunta por pergunta. Então, é difícil? Vamos ler. Como aplicar isso na vida? O que isso está significando? Aí Emmanuel esclarece para a gente. Que Emmanuel é nosso grande professor. Nosso grande professor. Né? Então, é só ter vontade de aprender para poder aplicar. Porque se nós não entendemos, fica difícil, né? Para a gente aplicar. Então, no item 6, 7 e 9, do capítulo 15, nós vamos ler o texto, a mensagem, né? Primeiramente, né? O texto de Paulo, que é a sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, né? E versículos de 1 a 7 e 13, que todo mundo conhece, já foi musicado, né? Cantado, fez sucesso, né? Que é a necessidade, como Kardec colocou, da caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, aí todo mundo fala assim, é tão bonito esse texto, né? Qual é o nome do cantor? O Renato Russo gravou, né? Muito bem, ficou lindo, né? Musicou, né? É bonito, mas é só para achar bonito? É só para fazer sucesso? Né? Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante, um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Então, aqui ele mostra que se fizesse tudo isso, mas não tivesse caridade, mas eu dispor dos meus bens e dar aos outros não é a caridade? Se não for amor, porque há umas traduções que, em vez da palavra caridade, coloca amor. Porque só é verdadeira caridade feita com amor. O que adianta doarmos uma roupa se não doamos com amor? O que adianta fazer algum ato de caridade para mostrar para o outro que eu sou bonzinho? Isso não é caridade. Então, a caridade sai do coração e não das mãos. Por isso, em algumas traduções, não aparece a palavra caridade, aparece a palavra amor, que são sinônimos. Sinônimos para Paulo, né, e sinônimos para várias outras situações. Né? E aí, no item 7, Kardec coloca, São Paulo de tal forma compreendeu essa verdade que disse, ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos,
quando eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está, olhem só, ao alcance de todo mundo. Ah, eu sou pobre, não posso fazer caridade. Frase falsa, né? Então está ao alcance de todo mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda crença particular. Kardec falando para nós. E fez mais, definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. O que é benevolência? Do verbo volere, querer. Querer o bem. Querer o bem para o outro. Bondade e benevolência, né? Para com o próximo. Então, essa é a caridade que Kardec, né, escolheu para mostrar, né, que fora da caridade não há salvação. Por isso o título do capítulo. Porque havia esse conceito antes, né, que era fora da igreja não há salvação. E ele comenta aqui, eu vou ler rapidamente, não vou ler tudo, que fora da igreja não há salvação, se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. Então, você tinha que seguir a igreja para ser salvo, né? Não é isso. O que Kardec coloca é que fora da caridade, pode você ser espírita, católico, muçulmano, protestante, qualquer religião, todos podem fazer caridade e todos podem ser salvos. Você não precisa ter um rótulo religioso. Todos podem ser salvos. Todos podem ascender aos mundos elevados, evoluídos. Depende do seu sentimento, dos seus atos de bondade e de benevolência. Fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Todos nós somos iguais. Todos nós temos acesso aos bons atos. Com esta máxima, por regra, todos os homens são irmãos. Olha o que Kardec coloca. E qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Então, não importa que eu seja... eu estou lendo um livro sobre uma judia, que é Edith Stein, alemã judia, que se tornou freira, né? E foi canonizada. E ela não negava que ela era judia. E ela passou, né, vamos dizer assim, mesmo sendo batizada, né, ela amava a todos. A família dela continuou judia. E ela se batizou no catolicismo e fez muita caridade. No final das contas, morreu num campo de concentração, porque o nazismo, né, foi cortando
as possibilidades dela, ela era uma filósofa, dava aula em universidade, cortou primeiramente o direito dela lecionar. Por quê? Porque ela era católica e era contra o nazismo. Mas ela continuou fazendo a sua caridade, descobria onde os pobres moravam e as outras freiras ficavam assim, impressionando, como é que ela sabe onde é que os pobres moram, onde que ficam as casas dos pobres? Ela fazia sacolinhas de mantimentos, de roupa, não sei o quê, e ela levava na casa dos pobres. E nunca ninguém soube como que ela descobriu aqueles endereços todos para ela ir lá fazer. Né? Então, é isso. Dava as mãos aos judeus e aos católicos, porque ela era acima disso, de rótulos. Né? Então, foi canonizada. Né? E no item 9, Kardec mostra, mais uma vez, né, falando do fora da verdade não há salvação, seria o equivalente a fora da igreja não há salvação. Então, o que é a verdade? É perigoso isso, né? Fora da verdade. Quem é o possuidor da verdade? Que é o que ele questiona aqui. Qual é o homem que pode se gabar de possuir a verdade inteiramente? Quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia. Cada dia são feitas mais descobertas. Quando nós mudarmos de planos, nós saberemos outras verdades. Né? Então, não é fora da verdade, não há salvação, porque aí fica restrito apenas a um âmbito, quando, na verdade, né, a verdade absoluta, como ele diz aqui, não pertence a nós, que somos espíritos inferiores ainda. A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada. Nós, espíritos habitantes de um planeta de provas e expiações, queremos nos dizer donos da verdade absoluta. Se nós não conseguimos nem entender direito as palavras de Jesus, se nós não conseguimos entender nem direito o estudo da codificação kardeciana, precisamos de um Emmanuel que nos explique, precisamos de um conjunto de pessoas, às vezes, de estudo, para poder entender como nós dominamos a verdade. Então, a humanidade de ordem mais elevada e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado tudo saber. Ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Então, meus irmãos, nós precisamos nos conscientizar da necessidade, né, nossa de estudo, de busca da verdade, sim, mas de busca, de sintonia com os bons livros, os bons espíritos, buscar os bons autores, ler Emmanuel muito repetidamente, ler André Luiz, para abrir as nossas mentes, nós entrarmos melhor dentro de nós mesmos e dentro da doutrina espírita que veio como o Consolador que Jesus nos prometeu. E por que ele, a doutrina, ela é o Consolador? Porque nos esclarece através da consolação e da explicação da verdade. Vai nos trazendo a verdade. E aí, quem preside, né, essa vinda do Consolador? O Espírito de verdade. Olha o nome, né? O Espírito de verdade. Então, nós precisamos mudar um pouco, né, o patamar dos nossos pensamentos. Mudar um pouco. Podemos nos distrair, sim, precisamos e tal, mas vamos fazer boas escolhas para que nós possamos mudar a nossa vibração
E aí nós vamos nos interessar, de repente, por um livro que estava lá na estante, que a gente recebeu de presente, mas nunca abrimos, né? Pode estar acontecendo isso. Ah, eu vou ler esse livro que fulano me deu. E aí a gente se espanta com a leitura daquele livro. Nossa, que livro maravilhoso, como me fez bem. Vamos pensar nisso, meus irmãos. Vamos pensar em, com essas leituras, e existe aqui uma mensagem de Paulo, também fechando o capítulo 15. Eu não vou ler todo, porque não vai dar tempo, mas ele termina assim: meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Uma mensagem de Paulo, apóstolo, em Paris, 1860. Então, nós não somos os donos da verdade, mas nós podemos ser mais felizes, porque fazendo a caridade. Nós vamos entender melhor, né? Como Paulo diz aqui, né? Nós poderemos entender melhor a vida, né? A encarnação e reencarnação, a morte, né? A desencarnação, as doenças, os fatos tristes, os fatos felizes, porque a nossa vida não é só de tristeza, nem só de alegria. Há, né, uma alternância para nós respirarmos um pouco, né, adquirirmos mais força, mais fé e assim agirmos melhor. Então, que Deus nos abençoe, que os espíritos benfeitores que nos ajudaram e que nos ajudam a tomar conhecimento, né, dessas instruções tão valiosas, que possam permanecer, né, conosco, em nossos corações, nos ajudando, nos inspirando, né, e que em nossas vigílias ou em nossos sonos e sonhos, desdobramentos, nós possamos estar em sintonia com eles, para aprendermos mais, para termos as nossas dores aliviadas, porque muitas vezes, diante das dores, a gente baqueia, né? A gente cai um pouco, a fé diminui um pouquinho, então nós precisamos, sim, de incentivo. Então, que tenhamos em torno de nós, como sempre temos, às vezes não estamos percebendo, espíritos auxiliares. Sempre encarnam perto de nós, ou dentro da nossa casa, ou por perto, na família consanguínea, ou amigos. Sempre temos quem está nos ajudando a ser sustentados, e nós não percebemos isso. Então, que a gente tenha olhos de ver, né, através de quem eu fico mais aliviado, fico mais feliz, mais esclarecido, mais incentivado. Esses vieram para nos ajudar, pela misericórdia de Deus. E, sem falar nos missionários, né? Kardec foi um grande presente para nós, é um grande presente para nós, porque é um presente do Cristo. É um presente de Jesus, nosso Mestre. Então, que Ele nos abençoe, que tenhamos um domingo de paz, né? De alegria, de fé e de incentivo. Boa noite.